Você já parou para pensar no que aconteceria se você desaparecesse hoje, sem deixar nenhum rastro? Quem sentiria sua falta? Quem não descansaria até encontrar você? E se a resposta para o seu desaparecimento estivesse bem ali, diante dos olhos de todo mundo, sem que ninguém percebesse? Eu sou Kate Rosa, e se você curte crimes reais, fenômenos paranormais e mistérios que desafiam a lógica, então relaxa, porque é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Hoje, eu vou contar a história de uma idosa que desapareceu sem deixar vestígios. E como esse desaparecimento não só abalou a família, mas mobilizou uma cidade inteira. Seja bem-vindo ao canal Jack in the Box. Era por volta de 1 da tarde, no dia 2 de novembro de 2020, na pequena cidade belga de Andenne. Marcel Taffet estava nos fundos do quintal pendurando as roupas no varal. Já dentro de casa, onde viviam desde 1963, estava a esposa de 83 anos, Paulette Dondrieu, que descansava tranquilamente, ou pelo menos, era o que Marcel pensava. O casal tinha criado seus 4 filhos nessa casa, situada na rua Rep. Era uma rua íngreme, sem saída, que tem uma vista para uma área industrial. Porém, as coisas já não eram mais como antigamente. Paulette sofria de Alzheimer avançado. Sua memória estava cada vez pior. Tinha dias que ela nem reconhecia Marcel ou seus filhos. Assim que Marcel terminou de pendurar a roupa, ele voltou para dentro de casa e foi aí que ele percebeu que a Paulette tinha sumido. Só que não era a primeira vez que ela sumia. Às vezes, ela saía de casa em horários aleatórios, dia, noite, sem dizer a Marcel onde estava indo. Ela, às vezes, batia na porta dos vizinhos e ficava lá, parada, como se estivesse confusa. Mesmo assim, Marcel sempre conseguia encontrar Paulette a poucos metros de casa. Só que dessa vez foi diferente. Ela não estava em nenhum lugar. À medida que as horas passavam, sem sinal de Paulette, o pânico se instalou. A família chamou a polícia e o que se seguiu foi uma das buscas mais intensas que a pequena cidade já tinha visto. Cerca de 50 policiais foram mobilizados para fazer as buscas na área, juntamente com cães farejadores, helicópteros com câmeras térmicas e drones. Muitas pessoas que viram a notícia no jornal apareceram também para poder ajudar nas buscas. Mas apesar de todos os esforços e do uso da tecnologia disponível na época, nenhum vestígio sequer de Paulette foi encontrado. As horas se tornaram dias que viraram semanas, depois meses e então anos. Mas o que de fato poderia ter acontecido com a Paulette? A explicação mais lógica era que ela teria caído no rio Meuse, que ficava próximo à casa da família. Só que sem saber ao certo o paradeiro de Paulette, Marcel e os filhos começaram a aceitar essa possibilidade. Só que o que deixava a família ainda mais angustiada era que dias antes do desaparecimento, Marcel e os filhos estavam conversando sobre a possibilidade de colocar Paulette numa casa de repouso. A essa altura, cuidar dela sozinho estava se tornando uma carga muito pesada para Marcel. Porém, com o tempo, o caso foi perdendo força e a família tocou a vida do jeito que pôde. Ficava apenas as boas memórias e as lamentações pela perda. Porque tudo mudou em outubro de 2022, quase 2 anos depois do desaparecimento de Paulette. A polícia estava prestes a encerrar oficialmente o caso. Enquanto um dos investigadores fazia a última revisão, ele decidiu pôr o endereço da Paulette no Google Street View para examinar a área pela última vez. Talvez, só talvez mesmo, o carro do Google poderia ter passado pela rua Rep na época em que Paulette desapareceu. Era uma chance remota, mas a chance do carro do Google Street View ter registrado alguma coisa naquela rua, ainda por cima naquele dia do desaparecimento, eram praticamente nulas. Mesmo assim, ele quis conferir. Só que quando o investigador abriu o Google Maps e começou a navegar pela rua Rep, algo chamou a atenção dele. Ele deu zoom, olhou de novo e foi aí que ele sentiu o todinho arrepiar. A imagem mostrava Paulette saindo de casa, atravessando a rua, indo em direção à casa do vizinho da frente e empurrando o portão para entrar no quintal. Esse foi o último registro de Paulette viva, preservado acidentalmente pelas câmeras do Google. A polícia correu imediatamente para a casa do vizinho, seguiram até o fundo do terreno
que é uma área de difícil acesso, uma encosta íngreme, coberta por uma vegetação densa, e foi ali, naquela mata fechada, que encontraram o corpo de Paulette. Ela estava deitada naquele lugar esquecido por quase 2 anos. A menos de 100 metros da própria casa. A autópsia realizada dias depois descartou qualquer sinal de crime. A causa mais plausível, segundo os legistas, era que Paulette provavelmente caiu da encosta e o motivo do falecimento seria pelos ferimentos causados pela queda ou por uma convulsão provocada pela condição de saúde que ela já enfrentava. Marcel, coitado, ficou ali parado na frente de casa, assistindo tudo, visivelmente abalado. Mal conseguia processar toda essa notícia. Por 2 anos, ele acreditou que a sua esposa tinha caído no rio e desaparecido para sempre. E agora, descobria que ela estava ali, esse tempo todo, a poucos metros de casa. Com essa descoberta, vieram também algumas perguntas, do tipo, como as equipes de busca, mesmo com helicópteros, cães farejadores e toda a tecnologia, não conseguiram encontrar ela ali tão perto. E outra coisa, como o vizinho não percebeu nada de estranho, nem mesmo o cheiro, posta, está no próprio terreno. As casas da Rua Rio, elas ficam numa parte íngreme e com jardins que vão direto para uma mata fechada. Algumas propriedades não têm nem cerca, justamente por conta do terreno. O corpo de Paulette foi enterrado no dia 18 de outubro de 2022, rodeada pelos seus entes queridos, e ela finalmente pôde descansar em paz. O caso de Paulette nos mostra o quão frágil é a vida humana e como às vezes o destino escolhe as formas mais estranhas e imprevisíveis de agir. Quem poderia imaginar que um simples carro do Google Street View, passando numa rua quase deserta, justamente no dia e na hora exata, e registrando os últimos momentos de uma idosa com Alzheimer. Sem querer, aquela imagem foi a resposta que faltava para resolver um caso que talvez não seria resolvido de outra forma. Por fim, às vezes, as respostas que buscamos não estão escondidas, elas estão bem ali, à vista de todos, só esperando que alguém olhe no lugar certo. Atualmente, as imagens de Paulette não estão mais disponíveis no Google Street View, elas foram removidas em respeito à família. Agora eu quero saber de você. Você acha que se a polícia tivesse verificado o quintal do vizinho, a Paulette ela poderia ter sido encontrada ainda com vida? Já ouviu falar de algum outro caso resolvido de forma tão inusitada quanto esse? Conta aqui para mim nos comentários. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, compartilha com quem ama casos de crimes reais, fenômenos paranormais e mistério. Já se inscreve também aqui no canal, ativa as notificações e a gente se encontra no próximo vídeo.